E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasil Off-Grid. Meu nome é Marcelo e nós fizemos uma enquete lá no Instagram para vocês sugerirem perguntas sobre construção de motorhome artesanal. Então, feitas essas perguntas, selecionei 10 dessas perguntas para lê-las e respondê-las aqui nesse vídeo hoje. Então vamos lá? Bom, a primeira pergunta é de Everton Ribeiro, uma pergunta na verdade que é bem pertinente e sempre me fazem: qual o melhor veículo para a construção do motorhome? Bom, isso é uma pergunta objetiva, mas que tem uma resposta um tanto quanto subjetiva, ou seja, ela não tem uma resposta precisa. Por quê? Porque depende muito das suas condições financeiras, primeiramente, depende do seu perfil familiar, depende do local que você mora. Vou dar um exemplo: eu moro na Europa, a família nossa mora aqui na Europa, e veículos de grandes portes não são viáveis aqui para a Europa, porque as ruas são estreitas, não existem estacionamentos adequados para veículos maiores. Se eu morasse nos Estados Unidos, a conversa seria outra, ou de repente no Brasil seria outra. Então depende muito dessa questão particular do perfil de cada pessoa, seja onde que a pessoa mora, qual que é o núcleo familiar que vai usufruir esse veículo, e da situação financeira. Como é que eu vou dizer que, por exemplo, uma Kombi não é o melhor veículo para se transformar em motorhome? Se a situação financeira daquela pessoa só pode ser feita com a Kombi, ótimo veículo de entrada, por que não? Valeu, galera, eu espero que tenha esclarecido essa pergunta aí para o Everton Ribeiro. Vamos para a segunda pergunta. Solange Bastos: opa, qual isolamento térmico adequado ou melhor para motorhome? Bom, Solange, é o seguinte, eu já fiz vários vídeos no canal sobre motorhome passo a passo e falando sobre especificamente de cada etapa, lá na playlist Motorhome Passo a Passo. Todo mundo que assiste o canal já há algum tempo sabe que eu sou defensor do melhor isolamento térmico possível. Possível porque tem que estar disponível para você. Eu optei por isolamento de poliuretano injetado. Já fiz um vídeo demonstrando como é que foi feita a aplicação disso. Fiz na aplicação no Motorhome Pipoca, que é o nosso motorhome principal, e no Motorhome Passo a Passo, que foi feito para ser vendido. No caso, já foi vendido. Um isolamento que me trouxe um benefício térmico, acústico e principalmente de não condensação, porque ele abrange todas as áreas de superfície. Eu fiquei muito feliz com esse isolamento térmico. Então esse, na minha cabeça, é o melhor isolamento térmico que existe. Mas ele tem que ser possível. Quando eu falo possível, por exemplo, eu tenho acesso fácil aqui na Europa, nos Estados Unidos também possivelmente tem acesso a esse produto, porque são aí continentes aí, no caso europeu, que trabalham mais com isolamento térmico devido ao frio. No Brasil, infelizmente, ainda não existe essa disponibilidade desse produto injetável, mas existe no Mercado Livre placas para você comprar e fazer aplicação em placas. Então eu sou defensor absoluto do poliuretano. Em segundo nível, eu diria que a lã de rocha, com aquela proteção laminada de alumínio, seria o ideal, e dali para trás vai 3TC e ali para baixo vai descendo os outros tipos de isolamento. Então, sem dúvida alguma que eu optaria por poliuretano. Vamos lá, Inês Bastos me pergunta: que tipo de bitola de fio usar? Essa é uma pergunta bem pertinente também na parte elétrica, tem muita pergunta aí nessa parte elétrica. Inês, é o seguinte, eu uso a matemática dobrada, ou seja, toda fiação que você, por exemplo, vou dar um exemplo para você poder entender melhor. A gente tem dois tipos de energia no carro, supondo 12 volts e 220, certo? A minha rede 220, vamos falar sobre ela, que é a única que eu vou comprar agora. O que eu vou usar de equipamentos nessa rede 220? Eu tenho o mais potente equipamento da minha rede, vai ser o micro-ondas de 1000 watts, e mais daí carregador de laptop, papapá. Vai me somar, se fosse tudo ligado junto, 2000 watts, vou dar um exemplo. Eu compro uma fiação, você vai lá na fiação que você tem, olha na loja as bitolas e você vai ver para quantos mil watts é aquele fio específico. Ou seja, esse fio, eu tenho um pico de energia de 2000 watts, então eu vou lá e compro para 4000 watts. Então você tem que fazer o cálculo de rede que você vai usar, e eu sempre dobro essa energia para comprar os fios. Ou seja, se eu olho a especificação do fio, eu tenho um consumo de 2000, vou lá e compro um de 4000 ou mais.
até porque quanto menos resistência nesses fios, ou seja, quanto mais grosso for, menos consumo vai ter. Valeu? Vamos para a próxima pergunta do seu Ricardo Oliveira. Qual a voltagem, eu entendi vantagem, voltagem de usar, volta Marcelo, qual a voltagem correta de se usar no motorhome ou no veículo RV? Bom, seguinte, Ricardo Oliveira, normalmente se usa 2 voltagens, eu vou falar assim como um geral, 12 volts e uma corrente alternada de 110 ou 220 volts. 12 volts é toda aquela energia original do veículo que você vai fazer a ligação, e 220 é aquela, ou 110 é aquela energia alternada de rede que você vai usar como se fosse para ligar seus equipamentos que só são necessários ligar em 220. São obrigatórios ser ligados a 220 ou 110, como micro-ondas, carregador de laptop, um secador de cabelo, por exemplo, uma coisa assim. Então, basicamente, no geral, se trabalha com 12 volts na rede geral, que é a rede original do veículo, e 220 ou 110 na rede alternada, beleza? Isso na grande maioria dos veículos, é o que eu recomendo sempre. Qual geladeira usar, Marco Antônio? Marco, agora não entendi se é uma marca de geladeira ou se é a voltagem. Eu vou pela voltagem, né? Porque marcas são centenas aí que tem no mercado, você tem que olhar os reviews dos consumidores para decidir qual que é melhor. Mas a voltagem, sem dúvida alguma, que é 12 volts, sem dúvida alguma. Muita gente me pergunta, será que eu compro uma 110, 220? Não compre, galera. É melhor você levar um isopor, botar gelo e guardar o dinheiro para comprar uma 12 volts, que é a geladeira própria para o motorhome. Porque a 110, 220 você vai ter que ligar o conversor, você vai ter que estar conectado no campo, daí você chega lá, liga a geladeira, vai começar a gelar. Não compensa, você vai gastar um dinheiro que não compensa. Existem algumas empresas aí no Brasil, se não me engano a Geobox, se não me engano, que faz essa conversão das geladeiras normais para esse compressor 12 volts, e todo mundo que fez aí ficou super feliz. Então, sem dúvida alguma, que uma geladeira 12 volts. Não 110, 220. Não gasto dinheiro com isso porque para mim é inútil. Mi celular, deve ser um nickname, né? Tenha curiosidade. No banho molha tudo? No chuveiro, na área de banho. Bom, é o seguinte, para a grande maioria dos motorhomes pequenos, aí, veículos, né, camper vans, vamos supor, vamos dizer assim, a área de banho é aquela área geral, uma área molhada que eles chamam, que existe uma área seca, que é aqueles motorhomes mais privilegiados que tem o box do shower, do chuveiro separado do resto do banheiro, que seria perfeito, né, para quem tem espaço. Mas a grande maioria a área molhada. Uma área molhada quer dizer, o chuveiro fica junto no sistema junto com o vaso ali, né, embora tenha a área de escoamento embaixo, né, sempre respinga sim, molha bastante, na verdade. Então o último que toma banho, por critério, é a pessoa que seca o banheiro. Normalmente sou eu, às vezes a Adriana, no caso aí, cada um vai ter sua, mas tem que secar assim. Por isso que é importante fazer, no nosso caso aí, eu fiz da pipoca toda em fibra, todo o piso em fibra, ou seja, não tem nenhuma área de contato com o piso, porque com certeza molha bastante. Vamos lá para a sexta pergunta, Gerson Guimarães. Qual o dispositivo você usa para colocar a caixa, congelar? Para não congelar, desculpa. Minha letra tá complicada. Qual dispositivo você usa para não congelar a caixa d'água? Ok. Seguinte, Mr. Gerson Guimarães. Eu não uso nenhum dispositivo, porque ele deve ter perguntado porque acompanhou, sabe que a gente mora aqui na Europa e muitos motorhomes assim que são feitos em fábricas, esses motorhomes maiores, eles têm o dispositivo de jogar água fora quando baixa a temperatura a tantos graus. Nosso não tem. A gente optou, o que a gente fez? Optou por deixar a caixa dentro do veículo, caixa de água, para evitar esse congelamento. Então a gente obviamente nunca teve esse problema, porque se tivesse congelado dentro do veículo a coisa tava feia, né?
Então a gente optou por deixar a caixa d'água dentro do veículo para não ter esse problema, e foi, acredito que, uma decisão acertada, tanto quanto a manutenção. Nunca teve nenhum problema, porque embaixo do veículo tem aquela coisa de você tem atrito de pedra e tudo mais. Com certeza vai ter mais manutenção e ter esse problema de congelamento em lugares aí com extremas temperaturas negativas. Ok, Gerson? Vamos para a pergunta sétima. Sétima pergunta, Fábio Silva. Posso interligar as baterias estacionárias? Ok, Fábio Silva. É o seguinte, já fiz um vídeo específico sobre isso. Isso é muito, vamos dizer assim, aberto, né? Eletricistas têm uma opinião um pouco diferente da minha. Já fiz um vídeo específico falando sobre ligações de baterias estacionárias aqui no canal. Mas, para quem não assistiu ainda e quer uma resposta imediata como essa, é assim, eu ligo sim, as minhas estão há 4 anos ligadas em paralelo com as baterias do veículo, e a única coisa que eu uso é um relézinho de proteção, que quando ele dá carga máxima ele desliga, não passa mais a corrente para as estacionárias do alternador, e quando ela dá mínima ele corta esse relé para salvar a bateria do veículo. É assim que eu uso e já são há 4 anos assim. Mas lógico que há opiniões diversas. Vamos para a pergunta número 8. Inês Dias. Quantos litros de água tenho que ter na minha campervan? No caso reservatório, deve ser o que ela está perguntando. O nosso, vou dar um exemplo, o nosso é 100 litros. Aí depende quanto espaço você quer disponibilizar para esse teu tanque. Recomendo que você tenha no mínimo 80 litros, de 80 para cima, mas quanto melhor, mais melhor. Por exemplo, nós fizemos 100 litros da pipoca, mas eu acredito que se eu tivesse feito uns 150 litros pelo menos, seria bem melhor, porque é onde que você vai para um wide camp aí, e às vezes você não tem acesso a um rio para reposição de água ou tudo mais. No terceiro dia acaba essa água mesmo controlando, então às vezes você tem que sair de um wide camp bacana aí para ter que ir atrás de água. Então se eu pudesse ter mais litragem de água, melhor. Então, ou seja, depende do espaço físico. Se tiver um espaço físico suficiente, quanto mais melhor. Vamos lá para a pergunta número 9, Hugo Lopes. Van, tração traseira ou dianteira para comprar? Estou nessa dúvida. Hugo, seguinte, a resposta é simples. Qual é melhor? É a tração traseira, sem dúvida alguma, porque ela está para o sistema de todo veículo pesado, de transporte pesado, ele tem tração traseira, porque o peso está lá na carroceria e através do cardan diferencial tem mais força e menos manutenção, mais desempenho e menos manutenção. Sem dúvida alguma que a tração traseira é muito melhor. Mas não deixe de comprar uma campervan, uma van, por ser uma tração dianteira, só por esse quesito. É um dos quesitos, né? Ele vai dar um pouquinho mais de manutenção na questão das mocinéticas e ficar um pouco mais pesado para manobrar na tração dianteira, mas não deixe de comprar uma van só por esse quesito. É melhor a tração traseira? Sim, é melhor. E a última pergunta, aquecedor a diesel que você instalou funciona mesmo ou é mais uma parafernália instalada? Boa pergunta, pertinente, porque a gente se depara com tantos equipamentos, acessórios que às vezes você instala e não é útil, né? E para um veículo que não tem espaço, qualquer coisa que você instale que não seja útil, é complicado, né? Mas eu vou dar o exemplo nosso desse aquecedorzinho chinês, que a gente fez o vídeo também no canal de instalação, depois de consumo e tudo mais. A gente está usando ele há 1 ano, embora a gente tenha usado bastante só no inverno passado. Nessa primavera e outono a gente usou assim mais no final de semana, mas aí a gente está super contente com ele, tanto, primeiro pelo custo-benefício, que é um custo bem baixo. O pessoal no Brasil está botando bastante, é importante tirar da China. Eu acho que pelo custo-benefício dele, ele faz mais do que foi pago, entendeu? Mais do que foi convocado para fazer. Ele é super rápido, ele tem os equipamentos de... Eu fiz a reinstalação do meu, porque eu tinha colocado num lugar que não ficou tão adequado, mudei para frente, para ele direcionar um pouco mais de ar para a cabine, para ficar um pouco mais equilibrado o carro na questão da temperatura, porque ele esquentava muito atrás primeiro, que eram os
quarto das crianças e nós ficávamos na frente, ficava uma temperatura ok, daí as crianças reclamavam, então mudei a posição. Quando eu mudei, eu perdi um conector, e esse conector era um conector específico. Eu falei, meu, agora vou ter que fazer uma gambiarra aqui, soldar, vai ser legal. Fui lá procurar na internet, todos os acessórios dele tem, tipo acabamento, que eu comprei um joguinho de cabo completo deles. Você pode comprar o exaustor, você pode comprar o filtrinho, você pode comprar todas as peças assim separadinhas também, com preço bem acessível, tanto quanto o kit completo. Então, ó, não tenho medo de recomendar o uso desse aquecedor para quem precisa, óbvio, né? Para quem mora lá no centro-norte do país e eventualmente vai fazer uma viagem no frio, talvez não seja um investimento que tem esse custo-benefício, mas se você está decidido a colocar, pode ir tranquilo que o equipamento aí é bem bom pelo custo-benefício dele. Beleza, galera? Esses foram as 10 perguntas e respostas do vídeo de hoje. Se você tiver a fim de mais perguntas e dúvidas, faça nesse comentário desse vídeo, deixe suas perguntas que a gente cria de repente um segundo vídeo. Valeu, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário, que é super importante na divulgação do nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço da família Brasil Off-Grid.